Olá, meus amores! Então, voltamos aqui em mais um vídeo. A gente está dando um espaço grande, né, entre os vídeos. Muita coisa acontecendo. Eu fui pega de surpresa aqui para gravar esse vídeo para vocês. O Gonçalo tá atrás da câmera aqui rindo. Então, gente, eu comecei a gravar esse vídeo sem saber o que ia falar. Sendo bem autêntica como eu sou, eu me veio aqui para falar sobre o que eu estou vivendo, o que algumas pessoas aqui do grupo do Projeto As Estrelas está vivendo e qual é o momento que o planeta também está agora, neste momento, né? Nós tivemos a formação da cura arcturiana, que foi muito, muito poderoso, e vou falar um pouco sobre isso. Foi uma formação diferente do que a gente já fez, a terceira turma. É diferente porque a cada momento, né, a gente está num momento diferente, planetário e da nossa vida, né? Então, foi diferente porque a Senhora de Arcturus, os arcturianos, eles trouxeram um aspecto muito importante para a gente olhar para tudo na nossa vida. Eu quero compartilhar com vocês. A gente olhar para a nossa vida como um momento sagrado. A gente olhar para cada coisa que a gente faz como uma atividade sagrada. Seja desde lavar uma louça, arrumar a casa, a trabalhar, a estudar, como um momento sagrado. E isso fez eu refletir muito sobre como que o sagrado, que há muitos milhares de anos, né, ele se manifestava na vida das pessoas, né? Eu desenvolvi um projeto na Amazônia com os índios durante 5, 6 anos e foi muito interessante a experiência que eu tive com eles nesse aspecto. Os índios, tudo que eles fazem tem um ritual, tem um porquê que é sagrado. A gente usa essa palavra, eles usam outro tipo de linguagem, que é a conexão com a natureza, que é a expressão da natureza. Os índios vivem para proteger a natureza, ou seja, proteger o sagrado, né? Então veio isso muito forte na formação da cura arcturiana, de vivermos o sagrado, de expressarmos a cada coisa que fazemos no nosso dia a dia o sagrado. E é um convite, então, que eu quero fazer para vocês, para você viver o sagrado a cada momento como sendo único, e que aquele momento Deus está enviando para você viver. É a experiência divina de você com Deus sendo um só. E eu sei que às vezes é um pouco desafiante viver isso, né? Por que às vezes é desafiante de viver assim, intensamente, 24 horas, o dia inteiro, isso? Por que a gente não vive isso, né? E eu penso que isso, ele se perdeu na humanidade, hoje a gente não vive isso, porque o ser humano, ele, claro, tem toda a questão da queda da consciência, tem a questão da separação, tem muitos aspectos dentro disso, mas tem uma coisa que eu acho extremamente importante, que é a quantidade de dor que existe dentro do ser humano e que impede de ver a beleza divina. E essas dores vêm de muitos traumas, de muitas questões que cada um de nós passamos, tanto nesta encarnação quanto em outras encarnações, né? E que tá tudo colapsando no agora, não importa em que sentido, né?
coisas que você viveu em outras vidas, em outras encarnações, não tá lá. Você está vivendo agora. Eu vou, inclusive, trazer uma experiência que está acontecendo comigo. Então, tudo isso precisa ser curado. A gente vê lá no livro do Telos que a Dama fala, por exemplo, que as pessoas, que tem muitos seres hoje encarnados aqui, que eram de Lemúria, e que precisa curar. Inclusive, quando Lemúria afundou, porque aquilo gerou um trauma muito grande na alma, e precisa ser curado aquele trauma para poder ascensionar, para poder acessar as chaves da ascensão. Então, a gente precisa passar por muitas curas, né? Então, esse processo de cura, às vezes é doloroso. Às vezes. Para mim tem sido bastante doloroso. Eu quero explicar para vocês, até para a gente compartilhar e ver o que vocês estão vivendo também, né? Escrever no chat aí, enfim, o que vocês acham que é melhor para cada um de vocês. Eu venho passando por um acesso a muitas memórias, e a gente pode falar que são resgates de fractais nossos, porque nós somos multidimensionais, que estão espalhados, né, pelo tempo, que são outras encarnações que tivemos, além dessa, que precisa ser resgatados, curados, primeiro o resgate para ter a primeira cura, para ter o resgate, para a gente se integrar e se unir como um todo neste momento para ascender. Então, eu venho acessando muitas informações, tanto desta vida, de memórias, né, que estavam no meu inconsciente, que eu estou curando, por exemplo, situações que eu vivi desde a informação que veio, que eu tinha uns 6 meses de idade, e que eu fui violentada pela minha avó, abusada. Tanto que eu não tenho sensibilidade, eu não sinto essa parte assim aqui da boca. E veio imagens da minha avó me batendo no meu rosto, me jogando, e eu desmaiando, criancinha assim, criança de bebê de 6 meses a, sei lá, 3 anos de idade, mais ou menos isso. Então, tem um processo de cura muito profundo aí, que eu tô passando por constelação familiar, por cura arcturiana, por reprogramação, por limpeza, purificação. E, além disso, desse processo de cura, então, e acesso a essas informações, acaba que a energia, ela se densifica, porque vai lá na questão do trauma, e o trauma é uma energia muito densa, que precisa ser descongelada para ela poder soltar e a pessoa resgatar aquele fractal que está ali preso naquele momento ali. Então, eu estava ali como bebê presa naquela situação que eu tinha vivido. Então, precisei curar, descongelar aquilo para resgatar aquele fractal que estava ali. E aí, dentro disso, a energia densifica. Então, quando a energia densifica, acaba que ressoa com o inconsciente coletivo, ressoa com mais traumas, e eu vivendo um processo que tá bem doloroso para mim, tanto que falar acessa a uma emoção, que a minha intuição não tá tão aflorada. Eu estou vivendo um processo de, quando eu medito, a meditação não está tão clara, eu estou tendo muita... eu não estou acessando, né, a informação espiritual tão clara como eu vinha acessando antes. Isso está me trazendo um processo de tristeza até, porque eu sou muito obediente a Deus. E aí eu cheguei num processo que eu parei de gravar os vídeos porque eu não sabia o que falar, não vi intuição, eu não tinha o que falar.
Mas eu entendo que é um processo que eu estou vivendo e que todos nós, cada um de uma maneira, tem gente que não está vivendo isso. E aí, além disso, eu acessei, através de uma leitura de registro, uma situação que eu vivi em outra vida, que foi uma vida que eu tive, que foi o momento da guerra, e foi uma situação pós-guerra que eu vivi, que eram muitas mulheres, porque os homens morreram, e as mulheres em um lugar muito sombrio, assim, que era uma caverna de exploração de carvão. E a informação que me veio é que eu tenho um fractal meu que está sendo resgatado de lá agora, que é um processo isso, né? E que eu ali questionava muito aquela situação que a gente estava vivendo e eu queria viver outra coisa, mas não tinha como sair daquilo, não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. E eu movia as mulheres para a gente fazer um movimento de sair, mas não tinha para onde ir. E veio informação de que eu ficava assim, tipo, até nesse movimento, assim, o que eu faço? E é muito doido isso, gente. E eu acho que foi muito bom começar a gravar esse vídeo para vocês. Obrigada, amor. Porque a gente acha que tem uma coisa que a gente está vivendo no agora, e que a gente está vivendo no agora mesmo, está acontecendo agora, e que é situações que a gente viveu lá atrás, seja nesta encarnação, na infância ou até na gestação, ou até em outra encarnação, que está acontecendo no agora. Então tudo está acontecendo no agora, né? E às vezes a gente não tem resposta do porquê que tá assim. Então eu vinha me perguntando por que que eu não sei mais o que eu quero. Por que que eu não tenho mais, não vem mais tanta intuição para o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, qual vídeo gravar, o que é o movimento agora espiritual, qual é o meu trabalho espiritual agora. E eu estava no estado assim, exatamente como o mestre de registro trouxe para mim, que eu estava assim, meio perdida, sem saber o que fazer. E é esse o estado que eu tô saindo agora. Tô saindo. É um processo, né? Então, tô me resgatando de lá e é um processo. Então, o que é que cada um de nós estamos vivendo, né? O que que você está vivendo? Isso faz parte da nossa ascensão. Eu vejo muitas pessoas falar sobre esse momento do planeta e da ascensão, que tudo está acontecendo, mas eu vejo poucas pessoas falarem do que está acontecendo com elas, né? Eu vejo muita informação externa do todo ali, do planeta, das coisas e tal, mas e com ela? E o que está acontecendo com você? É isso que importa neste momento. É a gente voltar-se para dentro, a gente voltar-se para si. Resgatar esses fractais perdidos, traumatizados, enfim, né? Cada um viveu uma jornada até agora, está vivendo uma jornada até agora. Então, como eu sou formada em constelação e várias outras linhas terapêuticas, e eu estou aprofundando o meu estudo com constelação familiar, eu venho acessando informações de que nós estamos resgatando situações dos quais os nossos antepassados viveram pós-guerra, não na guerra, e que está refletindo na nossa vida hoje. E aí me veio uma questão, né? Será que foram os nossos ancestrais só ou nós também vivemos isso? Né? E aí quando eu acesso essa informação, para mim vem a resposta de que nós estamos vivendo isso, nós vivemos essa situação, né? A gente não sabe quantas encarnações nós tivemos e o que cada encarnação aconteceu e o que precisa ser resgatado e curado, mas a gente sabe o que está acontecendo agora e é isso que importa. O que é que está acontecendo agora com você tem uma resposta, busque a resposta. Porque a resposta
vai te libertar da dor, vai te libertar da angústia, se você estiver vivendo isso, vai te libertar da tristeza, vai te libertar da ansiedade, vai te libertar da depressão, para a cura e você ascender desta energia para a energia de amor, alegria e paz. E é isso que nós estamos vivendo na humanidade hoje. É isso que é, para mim, tá, gente? A ascensão do planeta. A gente viver plenamente em amor, alegria e paz. Para isso tem todo esse caminho. E isso que é a ascensão, é o caminho do despertar. De ascender. Porque eu já passei por vários despertar. O despertar não é um processo de expansão da nossa consciência, que não volta, de conhecimento sobre si, sobre Deus, sobre a espiritualidade. Isso é uma coisa. Isso não significa que porque eu despertei eu vou ascensionar. Não significa isso, porque a ascensão é sobre estado vibracional. Então, se a pessoa despertou, mas ela está na dor, na tristeza, de um trauma que ela teve, a energia está muito baixa. E aí, e se tiver um momento que há um flash solar, a gente não sabe o que vai acontecer, não ressoa com a energia do amor, a energia da luz. Então, despertar não é sinônimo de ascensionar. É o processo para ascensionar. É o processo. Nós vemos muitas pessoas que despertam e se perdem no caminho. Muitos trabalhadores da luz e muitas pessoas. Porque precisa de cura e precisa da libertação do ego. Porque a cura leva à libertação do ego. Então é tudo isso, gente, que eu venho passando e que muitas pessoas aqui do projeto As Estrelas também, que está passando por muitas curas também, vem passando. A gente está reestruturando todo o projeto continua, o projeto está passando por uma, vamos dizer assim, uma reforma, uma reestruturação maravilhosa. A gente vai trazer mais vídeos esse mês, inclusive, sobre esse movimento, né, que fala sobre a campanha das crianças. A Martinha até trouxe o vídeo aí. Vejam o vídeo da Martinha, muito importante para a gente conscientizar e cuidar das nossas crianças. E cuidar da nossa criança interna também. Então, muito obrigada por você estar aqui e é muito bom gravar um vídeo para vocês. Um beijo. Tchau.